OVNIs no Amazonas, pequeno documentário de fatos e relatos de aparições de luzes e seres. Primeiro relato. Em 1983, Dona Maria de Jesus, de 30 anos, sofreu uma experiência que deixou seu corpo com muitas sequelas. Era junho e mais ou menos às 9 horas da manhã, ela e sua sogra vinham pela rua para voltarem às suas casas, no sítio onde moravam. Cada uma se dirigiu à sua casa e quando Dona Maria chegava perto de uma árvore, avistou um homem louro, com uns 2 metros de altura, olhos verdes, seus cabelos eram longos, lisos e usava um macacão verde de um material parecido plástico. Este homem se dirigiu a ela e falou umas palavras, mas ela não entendeu nada. Um pouco mais adiante, havia um objeto de cor escura, com uma porta que parecia de vidro, e seu formato era parecido com um funil e tinha 10 metros de diâmetro. Parecia que dentro do objeto haviam mais desses seres, e ela, que estava grávida, foi tomada pelo medo. Ela tentou correr, mas se sentiu paralisada. Disse ao ser que tinha que ir. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Era como se uma força invisível segurasse ela. Sua sogra, então, escutou os seus gritos e veio em seu socorro. Foi quando elas conseguiram escapar e foram à polícia dar queixa. Lá a polícia disse que também outras pessoas viram esse ser e ao verificar o local, a polícia se deparou com marcas no solo, tipo de aterrissagem, mato queimado. Após esse fato, Dona Maria passou a ter fortes hemorragias, náuseas, vômitos, febre e alucinações, que até hoje ela diz que esse ser aparece em sua mente, manda mensagens telepáticas. Outro relato. 10 anos depois, em setembro de 1993, numa localidade chamada Laguinhos, onde mora Sebastião Souza, ele conta que em uma época de seca do rio, e sua família passando muita fome pela falta dos peixes, ele mesmo assim pensou em lançar a rede de pesca para ver se conseguia alguma coisa. Então, ele saiu com seus 2 filhos e deixou sua esposa com uma arma, uma espingarda calibre 12, porque era muito perigoso ficar sozinha. Era noite, por volta de 11 horas, quando ela percebeu que alguém forçava a porta da frente. Perguntou quem era e ninguém respondeu. Foi quando ela viu por cima das telhas uma luz intensa de cor azul que atravessava o telhado. Com muito medo, ela saiu por trás da casa e, como eram palafitas, ela se rastejou e ficou por baixo da casa, onde ela pôde ver que alguém estava passando ali. Então, com muito medo, atirou, atingindo na altura próxima do estômago a criatura. Então, aquela luz voltou e a atingiu em sua perna e também no braço esquerdo, deixando uma espécie de queimadura. Ela conseguiu retornar para dentro da casa e notou que alguém socorria o ser que estava ferido e que não parecia humano. A luz, então, sumiu. Com o disparo, Sebastião volta correndo para casa e, ao chegar perto da porta, entra em desespero porque havia sangue por todo o chão. Quando ele entrou em casa, viu que a esposa estava apenas com escoriações e que o sangue não era dela. Nessa mesma noite, o padre da localidade de Boa Vista, que foi convidado a celebrar uma missa por ali, após a missa, quando estava no barco, na volta, ele e as pessoas com ele no céu viram um objeto luminoso em forma de bacia, como se fossem uma bacia em cima da outra, a menos de 30 metros da embarcação. O objeto não fazia ruído, só emitia luzes e depois saiu em alta velocidade.
O caso da Fazenda Picanso. Durante décadas, esse caso até hoje não foi decifrado como um fenômeno paranormal ou mesmo ufológico. Esses relatos foram baseados nas pesquisas do portal Fenômeno e do ufólogo da época, Manuel Gilson Mitoso. Essa fazenda ou sítio fica na BR-174, que passa por Manaus. E na época, a propriedade tinha 60 hectares, com criação de gados, cavalos, e os relatos são contados pelo ex-dono das terras, Raimundo Picanso, filho, que sempre morou nessa região. Ele é produtor rural, jornalista e especialista em editoria rural e agrônomo, portanto, uma pessoa muito esclarecida. Ele conta que por 20 anos muitos fenômenos aconteciam na fazenda, mesmo antes dele comprá-la. Ele não imaginava o que iria acontecer antes de alguns pesquisadores e ufólogos irem até lá. Os fenômenos eram dados como sobrenaturais, espíritos, porque as pessoas viam seres durante a noite que pareciam pessoas que apareciam e desapareciam. Eles então achavam que eram fantasmas, porque às vezes os pelos do corpo de quem estava na fazenda eram eriçados com arrepios e também estavam acostumados já a ouvirem zumbidos, os relógios paravam de funcionar e os aparelhos eletrônicos, como televisores, rádios, ficavam com chiados e interferências durante horas e horas. Com o passar do tempo, começaram a perceber que os fenômenos eram de fora da Terra. Quem conta um relato é o ex-dono da fazenda, que em festas de final de ano, quando todos iam se recolher, um objeto ou ser muito estranho foi visto no céu. Era um humanoide, parecido com um grande morcego. Seria o Homem-Mariposa? Que voou bem baixo sobre uma das casas por uns segundos. Pouco antes desse ser aparecer, uma grande queda de energia houve na propriedade. Outro relato é de um objeto enorme, como se fossem duas bacias, que teria emergido de um lago próximo e subiu bem rápido. 7 meses após Raimundo Picanso adquirir a propriedade, ele conta que começaram a contar a ele que estranhos acontecimentos já haviam ocorrido durante uma viagem que ele fez. E um funcionário que também chamava-se Raimundo conta que Pedro, outro peão da fazenda, foi encontrado às 2h30 da madrugada na porteira, passando mal e falando coisas estranhas. Dias depois, ele conta que uma forte luz, um forte clarão no céu, pairava sobre os barracões. Esse objeto era ovalado, com mais de 45 metros de comprimento, com luzes laranja e vermelha. Em um momento, a luz ficou intensa e assustou os animais. Quando Pedro tentou atirar na luz, no objeto, seus membros ficaram paralisados, nem os olhos mexiam. Queria gritar, correr, mas não conseguia se mexer. Depois disso, Pedro pediu demissão. Um ano mais tarde, outro funcionário viu o mesmo objeto, que estava a 3 metros sobre as árvores, e conseguiu ver muito bem. Passado meses, essa luz voltou. E um funcionário entra gritando, desesperado, chamando por eles, pelos colegas, para verem a famosa luz descrita pelo Pedro. Essa foi a primeira vez que Raimundo viu a nave. Mas havia também luzes menores ao redor da nave e 8 pessoas relataram que viram de perto o ocorrido. Aí viram que não se tratava de mentiras. Ele entrou em contato com o CONAR, mas não deram a importância ao caso. Foram meio arrogantes e nem ligaram. Raimundo, então, convidou repórteres e pesquisadores para fazerem vigílias no local. Por volta das 23 horas, pequenas luzes vermelhas apareceram no céu.
Manuel Gilson, mitoso, o ufólogo que trouxe à tona muitos desses relatos de Manaus, convocou fotógrafos e analistas do solo, mas não havia nada. Até John Mackey, de Harvard, e a doutora Gilda Moura estiveram no local, e alguns militares numa das noites de vigília, sendo que um dos militares saltou da cadeira com os braços totalmente arrepiados e dores terríveis no corpo. Logo após isso, um enxame enorme de vagalumes invadiu a região da fazenda, mas não era natural naquela região e principalmente naquela época. Logo em seguida, um grande objeto em forma de cone de luz iluminou tudo. Todos os aparelhos eletrônicos pararam de funcionar. Na última noite de vigília, mais um grande objeto apareceu no céu. Algum tempo depois, animais apareceram mutilados com marcas no pescoço, cortes cirúrgicos na boca, órgãos sexuais totalmente mutilados e sem sangue. Os animais mudaram o comportamento, ficaram muito assustados. Em abril de 96, Raimundo diz que ao viajar pela rodovia Torquato Tapajós, teve um lapso de tempo e apareceu 10 quilômetros à frente, sem se lembrar de nada. Quando se deu conta, estava no centro de Manaus. No dia seguinte, sentiu dor nos ossos, dor de cabeça, febre, frio, fraqueza. Foi então fazer exames e não foi descoberto nada. Foi aí que ele passou por uma regressão, onde ele se via dentro de uma nave que parecia um submarino. Estava embaixo d'água e viu uma senhora loura de olhos azuis e roupas antigas. E lá haviam outras pessoas, como ele. Hoje, Raimundo não mora mais lá na Fazenda Picanço, mas os objetos continuam a aparecer em Manaus. E você, o que achou? Se você gostou, se inscreva no canal, curta, compartilhe e até a próxima.